Vamos lá, Felipe, o que você entendeu desse comunicado? É um comunicado rock, como o rocks, como dizem, duro, né? Firme, como dizem vários agentes de mercado com quem eu conversei ontem. Qual a sua visão? Primeiro, bom dia. Muito obrigado aí pelo convite. Amanda, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, a gente entendeu aqui também que foi um comunicado rock e acho que o Banco Central está se valendo muito de manter e revalidar ali a sua postura muito conservadora, muito ortodoxa e muito vigilante, né, em torno da perseguição ali da meta de inflação. Né, e o que a gente vê, né, nos últimos meses, né, nos últimos comunicados, isso se mostra novamente nesse último, que o Banco Central não flexibiliza no seu objetivo, né? Então ele vai perseguir o centro da meta, que a meta realmente é a meta, né? Em alguns anos atrás, a gente aceitava às vezes ficar dentro do intervalo da meta, né? Considerando ali a banda. Hoje isso não faz parte ali do rol de objetivos, né? Do Banco Central. Então, o Banco Central foi extremamente firme nesse posicionamento, o que traz um certo conforto, né, para o mercado nisso, né, para garantir a busca ali pela inflação, né, e o controle dela. O que a gente vê ali de uma certa atenção, né, e tem que monitorar é que essa mudança da projeção, né, que o mercado esperava, pode estar sendo causada pelo Banco Central ainda não ter atualizado ali o seu hiato de produto, né? Então a gente não sabe se o Banco Central está guardando na manga essa atualização do hiato e de outros fundamentos ali que balizam a projeção, ou se realmente o Banco Central viu que a atividade não desacelerou ao ponto de conseguir entregar essa diminuição já na projeção do intervalo relevante, tá? Ô, Felipe, bom, explica primeiro para a nossa audiência, porque isso é um jargão bem econômico, é o economês que você usou. Explica o que significa hiato do produto e também quando você fala assim, na inflação no horizonte relevante, o Banco Central manteve essa projeção em 3,4%. Você falou que esse intervalo não é mais tolerado. Pelo que eu entendi, então, o Banco Central tem que mirar no centro da meta, o centro da meta é 3%. Ela precisa chegar a 3% em 2027, ter essa projeção do próprio Copom para ele começar a reduzir juros. Como é que funciona isso na prática? Esse número de 3,4 tem que chegar a quanto para você iniciar um ciclo de flexibilização monetária? Então, comece explicando o hiato do produto e depois essa minha segunda questão, por favor. O hiato do produto, assim, de forma simples, basicamente é você medir a distância entre o quanto o produto, né, o PIB está rodando, e qual que seria ali o seu potencial, né, o seu desejado, né, o valor ótimo. Quando a gente tem um aquecimento acima da média da atividade econômica, o hiato fica positivo, porque quer dizer que o PIB está rodando acima do que deveria estar, Que né, é o em que acontece termos agora. normais, que é o que acontece agora. Então, toda vez que a atividade econômica desacelera, você vai fechando esse ato, né? Porque você vai colocando a atividade econômica mais próxima ali do seu valor ótimo. Enquanto está Isso é esse uma hiato variável, agora, Felipe? Enquanto está agora? está em meio ponto, se não me falha a memória, na projeção ali nas Então, contas isso do Banco precisa Central. Isso, fechar, precisa reduzir, precisa ficar mais próximo a zero para você ter uma atividade crescendo em consonância com o isso. potencial do PIB, quer dizer, que não gera inflação. Isso, idealmente é isso. Se você tiver o PIB crescendo ali no seu valor ótimo, você não gera um movimento de aceleração da inflação. Então, o Banco Central persegue isso constantemente, né? Se o Banco Central revisa ali a sua estimativa de hiato, vendo que tem um hiato menor, isso dá uma frouxidão ali na perspectiva da inflação, porque na sua projeção de inflação, ela vai diminuir um pouco, né, pelos modelos que o Banco Central tem. Sobre o Banco Central precisar ter ali o horizonte relevante, é o horizonte que o Banco Central monitora para medir os efeitos da política monetária, né, que se encerra no primeiro trimestre de 2027. Sobre a necessidade de já estar em 3% para ter uma redução de juros, esse é um posicionamento muito mais ortodoxo, né, muito mais conservador do Banco Central. Muitos economistas entendem, eu concordo, né, um pouco com essa visão de que quando o Banco Central deva começar a se movimentar para reduzir os juros, quando no horizonte relevante você estiver dentro do centro da meta, né? Mas isso não necessariamente é uma obrigação. O Banco Central ele é livre para tomar suas decisões, dada ali a sua conjuntura, né, e o que ele está observando em termos de economia, né, e o papel da política monetária para a economia. E a gente pode ver isso na decisão do Fed, né? Porque o Fed ele ainda não conseguiu convergir a inflação para a sua meta, né, de 12%,
Mas o Powell, né, e aí também muito motivado pelo mandato duplo, falou que tudo bem que a gente ainda não está no centro da meta, mas a gente está muito mais preocupado agora com a questão do mercado de trabalho. Então, a gente vai fazer esse movimento de corte, vamos observando os próximos passos, para evitar que você possa criar problemas maiores em termos de mercado de trabalho, né? Então, na decisão de ontem do Fed, a gente teve um exemplo de que mesmo sem estar no centro da meta, no horizonte relevante deles, eles já começaram algum movimento de corte, e aqui no Brasil, nosso Banco Central falou o contrário, falou, não, não falou isso explicitamente, né, mas dá a entender que ele só vai se movimentar realmente quando tiver alcançado o objetivo, né? Com isso, a gente leva ali o início desse ciclo de cortes mais para o ano que vem, né? Você tinha ali um movimento de que talvez o início começasse em dezembro desse ano, né, na última reunião, mas isso provavelmente deve ficar ali a partir de março, né? Na reunião de março ou na próxima. Eu acho que isso também, por parte do Fed, é muito explicado por eles terem um mandato dual, né, como chama, mandato duplo. Eles olham para o emprego máximo e, ao mesmo tempo, para a inflação na convergência da meta, e aí pesando essas duas variáveis, aqui mostra mais sinais de alerta, né, de que tem que ser socorrida, o emprego com o enfraquecimento dos dados nos últimos meses, o payroll. E já o Banco Central do Brasil olha só para a inflação. Agora, tudo isso posto, Felipe, o que isso significa, o que acarreta, assim, em termos de valorização do real? A gente pode imaginar essa arbitragem das taxas, né? Essa diferença, juros muito altos no Brasil, maior patamar em quase 2 décadas, e caindo nos Estados Unidos, o que isso vai provocar no mercado, no Brasil e nos mercados emergentes? Vai atrair capital? E aí, com esse capital estrangeiro entrando no Brasil, o que vai acontecer com a taxa de câmbio e, consequentemente, com a inflação? A gente pode ver um ciclo virtuoso? Você acha que o Banco Central está se aproveitando do Brasil, está se aproveitando um pouco desse momento da arbitragem de taxas para forçar a valorização do real, uma desvalorização do dólar e, com isso, forçar também uma desvalorização da inflação? Com certeza, porque hoje, inclusive, o dólar ele é o principal instrumento de transmissão, né, da política monetária hoje no Brasil. E toda essa perspectiva de um dólar fraco no mundo e o Brasil conseguindo se posicionar um pouco melhor, né, em relação aos emergentes, dado a estrutura do seu mercado, a sua liquidez, né, o tamanho do nosso mercado, a gente se beneficia claramente disso e consegue buscar alívios de inflação, porque o dólar é um componente muito importante na composição da inflação brasileira. E a gente também tem um outro fator que pesa, aparece no dólar, embora possa aparecer em outros pontos, mas no dólar ele é onde ele aparece mais, que você tem um movimento de diminuição de preço de commodities no mundo, né? Perspectiva de diminuição de preço do petróleo, commodities metálicas. Então, isso também ajuda que a gente apareça com um cenário mais positivo em termos de dólar. E essa é uma outra informação relevante ali no arcabouço do modelo do Banco Central, né? Igual eu falei do hiato do produto, o dólar e a projeção do dólar é outra variável muito importante. Então, toda vez que a gente tem uma perspectiva do dólar cair e você ter uma moeda mais valorizada, isso reflete automaticamente ali nas projeções e nas variáveis que o Banco Central monitora para a sua tomada de decisão. Então, a gente tem chance de ter algo muito positivo via o dólar em termos de inflação e isso aparecer no movimento da política monetária. Você já enxerga o dólar a R$5 no final do ano? É um próximo piso ou não? Ou é excessivamente otimista essa visão? 5, acho que ainda não, né? Assim, não dá, acho que, para atribuir probabilidade zero, mas acho que não é o cenário mais provável, né? Acho que o dólar ali 5,35, talvez, para o final do ano, acho que é mais factível. Assim, que mais do que está hoje, né? Hoje está 5,30, você vê um pouco essa elevação com essa saída de capital, remessa de lucros e dividendos para o exterior, que é o movimento do final do ano. A nossa última projeção aqui era um fechamento em 5,38, né? Obviamente, isso a gente pode calibrar, né, com os próximos dias, né, os próximos acontecimentos, mas a gente tinha até ontem a perspectiva de que o ano fecharia em 5,38. E isso é algo extremamente positivo, né? Porque se a gente voltar aí alguns meses, né, em janeiro, a gente estava trabalhando com dólar a 6,10.
Então, assim, só esse alívio do dólar, ele já dá outra dinâmica de conforto ali, né, acende ali mais otimismo, né? Ele fortalece um pouco o otimismo na perspectiva da política monetária. Agora, Felipe, falando sobre o mercado de crédito de outra ótica, ontem quem nos deu uma entrevista, aliás, super especial, foi Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional, e ele disse o seguinte: olha, a gente já enxerga o PIB do Brasil, esse PIB potencial do Brasil aumentou, já está rodando acima em 2, um pouco acima de 2%, quer dizer, pode crescer sem gerar inflação. Ele vê a inflação desacelerando e ele acha que o mercado de trabalho deve se manter ao redor de 6%, não deve desacelerar muito mais do que isso. E ele já via espaço para o Banco Central começar a reduzir juros. Essa manutenção num patamar tão alto de 15% não pode frear demasiadamente a economia, não pode ser um remédio muito amargo se você olhar de outro prisma, porque a gente é campeão, né? Acho que os segundos juros, maiores juros do mundo, quer dizer, é uma dose cavalar. Esse inclusive acho que é o grande tema da discussão agora daqui para frente, né, nas próximas reuniões do Copom, né? Não tem dúvida de que a gente precisa de um nível de restrição na política monetária por conta da inflação, dos objetivos, né, que a gente já falou, mas agora a discussão é qual é o tamanho desse cenário restritivo, né? Será que 15 é muito restritivo, acima do necessário? O Banco Central, obviamente, faz essa discussão lá dentro e o mercado também, né? A gente, quando tenta enxergar, né, quando que inicia o ciclo de cortes, qual que é essa velocidade desse movimento de cortes, é um pouco nisso, a gente tentar calibrar qual que é o tamanho de restrição que você precisa na política monetária para se cumprir os objetivos e minimizando os efeitos colaterais, né, desse remédio, né? Infelizmente, hoje, a gente tem, e isso se repete, né, na história, mas isso está muito evidente hoje, que a gente está tendo que pagar uma política monetária muito restritiva, muito dura, por conta de um fiscal muito mais frouxo, né? E aí, como tem perspectiva de ano de eleição, etc., esse componente fiscal, ele se torna ali um grande risco altista da inflação. Né? Se a gente tivesse uma convergência da política fiscal, com certeza o Banco Central teria um alívio muito mais, porque esse risco altista de inflação diminuiria. Né? E aí, infelizmente, né, o Banco Central, eu sempre falo que ele normalmente tem que ser o chato da festa, né? Porque assim, quando o país está crescendo muito, quando as coisas estão indo muito bem, o Banco Central tem que ser aquele cara chato que levanta a mão e fala assim, não, vamos dar uma freada nessa animação, porque senão isso pode gerar um problema muito maior e custar caro daqui a pouco. Né? Porque a atividade econômica, ela gera inflação, isso é muito claro. E, Felipe, Né? E esse é mesmo um com dos esse... instrumentos. E só para encerrar, a gente tem menos de um minuto, mas mesmo com juros muito altos, é interessante porque a gente continua com o mercado de trabalho muito resiliente, setor de serviços resiliente, as pessoas consumindo. Você tem uma desaceleração da economia, mas ainda assim é muito paulatina. A gente vai crescer mais de 2% esse ano, né? Infelizmente, assim, infelizmente ou felizmente, né, depende da perspectiva que você está olhando ali, o prisma, tem várias fases, a nossa inflação, a nossa atividade está muito resiliente, isso gera uma pressão na inflação, e aí por isso que tem o dólar hoje como esse principal instrumento de transmissão, né, porque a atividade não está sendo um instrumento tão ativo nessa transmissão de sinais para a inflação. A gente está desacelerando, mas não consegue desacelerar no nível que seria necessário para ter uma inflação menor, né? O que a gente chama do soft landing, né? Quer dizer, o dólar e as commodities agem, nesse momento, uma perspectiva baixista, né? Mais benigna para a inflação, mas, por outro lado, serviços e mercado de trabalho ainda mantém essa inflação rodando, né? Porque está todo mundo consumindo, a desaceleração mais ou menos muito isso. leve. O dólar ele é muito mais incisivo nesse efeito na inflação. A atividade, como tem esse soft landing, ela é mais marginal, o efeito para a inflação. A gente, pelo menos, não tem uma pressão de alta via atividade econômica hoje.